Bem-vindo para mais um tutorial. Nesta aula será apresentado como implementar o formulário para cadastrar a data de entrada e também a data de saída. Eu seleciono, por exemplo, a data de entrada dia 23 às 16h45 e depois horário de saída. Data de saída sendo dia 26, coloco no máximo meio-dia, então vai ser 11h45. Saiu às 11h45. Clico em cadastrar, horário cadastrado com sucesso. Depois de ter implementado o cadastrar, apresento como implementar o listar e também calcular o tempo entre horário de entrada e horário de saída. Deu 0 anos, 0 meses, mas deu 2 dias, então permaneceu 2 dias, 19 horas, depois 0 minutos e 0 segundos. O total, 4.020 minutos. Tem os registros que eu cadastrei durante a aula, por exemplo, aqui 3 dias, 1 dia, 1 ano, tem 58 segundos. Então, como calcular o tempo entre dois horários que vêm do banco de dados? Esse é o objetivo desta aula. Para começar, eu pego o código-fonte da aula anterior e coloco dentro do servidor local WAMP Server, eu coloquei dentro do diretório Selk. Posso abrir no navegador, acessando localhost e em seguida esse diretório Selk e o arquivo index. Tenho o resultado. Também importei o banco de dados, este backup para uma base de dados com o nome de Selk, é o que eu implementei na aula anterior. Abro o código-fonte no editor Visual Studio Code e posso fazer algumas alterações. Por exemplo, no cadastrar. Atualmente, nesse cadastrar, eu estou cadastrando somente o horário. Eu quero cadastrar a data e o horário. Primeiro, venho no banco de dados, seleciono a tabela horários, porque ela já tem alguns valores. Então, simplesmente seleciono, em seguida limpar, eu só quero limpar a tabela, não vai ter nenhum registro, se eu abrir, não tem. Venho em estrutura, apago essa coluna, data de cadastro, e eliminar, e essas outras duas colunas, data de entrada e data de saída, eu quero editar. Mudar, não deixo time, não quero salvar somente a hora, quero salvar data e hora, date time, e aqui também date time, data e hora. Clico em guardar, agora quando eu tentar salvar, eu preciso enviar a data e a hora. Eu altero saída como não obrigatória, porque atualmente não pode ser nula, então seleciono que pode ser nula. Não é obrigatório enviar a data de saída. Venho em inserir, para inserir um registro, coloco a data e saída, a mesma data. Só altero o horário. Ao invés de ser às 15, eu coloco às 17. Ao invés de ser 27, eu coloco 35 ou 34. Coloquei 34. E aqui vai ser o 52 ou 25. Deixo o 52 mesmo. Mais um, coloco 20 e aqui também vai ser o 20. Somente eu altero o ano. Entrada 2021, saída 2022. Ou entrada 2022, saída 2023. Executar para inserir os dois registros. Data e hora. É isso que eu setei que eu quero implementar neste formulário. Banco de dados já está implementado, então eu venho no formulário cadastrar que eu implementei na aula anterior. Nesse cadastrar, primeiro eu excluo este link calcular básico, também excluo este arquivo, conteúdo apresentado na aula anterior. Tenho a estrutura básica do HTML. Primeiro, estou indicando que deve utilizar o fuso horário de São Paulo. Estou incluindo a conexão com o banco de dados. Depois, a estrutura básica do HTML. Os dois links, o terceiro eu excluí. Cadastrar horário. Não tem mais o link que eu excluí. Continua a cadastrar horário. Desço na parte do formulário. Não preciso mais este campo que envia a data de cadastro, porque agora eu não tenho mais no banco de dados a coluna data de cadastro. Por isso eu excluí. Só deixo esses dois campos. Não será time, eu quero trabalhar com date time, data e hora. Digito date, dou um Ctrl espaço, tenho date time local. Eu utilizo este valor também
no campo saída. Deve apresentar agora a data, posso selecionar a data e também posso selecionar o horário. Entrada e depois eu tenho o horário de saída. Posso agora receber os dados, então quando o usuário clicar neste botão, eu recebo os dados. Se o usuário clicou, acessa este hífen, não preciso mais gerar a data atual, posso excluir, não tem mais a coluna no banco de dados data de cadastro, então eu não salvo mais valor data de cadastro, só entrada e saída. Não preciso utilizar o bind parent para o link cadastro porque eu excluí. Se você quer mais detalhes dessa instrução SQL, isso eu apresentei na aula anterior. A princípio já deve cadastrar. Eu tento cadastrar essa data, horário cadastrado com sucesso, verifico no banco de dados, exato, cadastrou mais um registro. Cadastrou data e a hora. Formulário está funcionando. Agora, se eu retornar no listar, não está funcionando porque eu preciso fazer as alterações. Não existe data de cadastro. Abro o arquivo index e começo a fazer as alterações. Fuso horário São Paulo, conexão com o banco de dados. Não preciso mais este link. Calcular diferença básico. Só deixo esses dois links. O título, selecione a coluna ID, entrada e saída, data de cadastro, não tenho mais esta coluna. Criei a query, preparo a query, executo a query, tenho o resultado, posso ler, utilizo o while, laço de repetição para ler. Tenho ID, estou retornando o ID do banco de dados. Data de cadastro, não tenho mais. Eu deixo no momento porque agora a data de entrada, ele é uma data e hora. Então, posso utilizar esse date para converter. Recorto aqui da parte superior, colo aqui na parte inferior, recorto a entrada e substituo pelo data de cadastro. Porque data de cadastro não utilizo mais. Eu quero apresentar em qual formato, dia, mês e ano, H maiúsculo, 24 horas e minuto e depois o segundo. Com saída eu faço a mesma coisa. Copio daqui da parte superior, substituo entrada pela saída. Converter, essa parte do converter eu comento no momento. Só estou imprimindo os valores e acrescento o HR. Toda vez que ele passar pelo while, ele possui os dados de um único horário. Atualizo horário de entrada e horário de saída. Estou convertendo para o formato que temos o hábito de ver no dia a dia. E posso calcular agora a diferença. Retiro o comentário que eu havia colocado. Primeiro, converter os dois horários ou as duas datas, eu coloco as duas datas. Para o objeto datetime do PHP, não será somente hora, então eu quero converter conforme está no banco de dados. Ano, mês, dia, hora, minuto e segundo. É o mesmo padrão. Então, Y maiúsculo, ano com 4 dígitos, traço, mês, traço, dia. Lembrando que são as iniciais das palavras em inglês. E colo aqui abaixo também, porque agora do banco de dados eu estou retornando ano, mês, dia e depois horário. Utilizo este método para retornar a diferença entre dois objetos datetime, os dois objetos que eu criei aqui acima. E aqui em formatar a diferença de horas, continua com o intervalo format, somente aqui eu altero o texto. Coloco %y, eu quero anos, quantos anos que há entre as duas datas, vírgula, %m, quantos meses, %d, quantos dias, %h, quantas horas, %i, quantos minutos e depois %sd segundos. Será que vai imprimir o valor? Atualizo. Na parte superior, somente um dia, porque temos entre dia 20 e 21, é um dia. Não modifica nada no horário, então deu um dia. Depois eu tenho entrada e saída. Entrou no ano 2022, no ano de 2023 que saiu. Um ano. Não tem nada de meses, nada de dias, 0 horas, minutos e segundos. É exatamente um ano. Já na parte inferior, eu tenho que ficou 2 horas, porque é a mesma data,
modifica o horário, a hora, 2 horas, entre 15 e 17 dá 2, depois 7 minutos, entre 27 e 34, entre 51 e 52, 1 segundo. Então, entre a entrada e a saída, existe 2 horas, 7 minutos e 1 segundo. Mas agora eu quero obter o intervalo em minutos. Eu já apresentei nas aulas anteriores, abaixo no link da playlist tem uma aula. Na aula eu apresento como obter o intervalo em segundo, minuto e hora. Aqui eu quero somente minuto. Eu pego o que está dentro da variável saída, depois utilizo getTimestamp e subtraio cifrão entrada e novamente o getTimestamp. Eu tenho em segundo, aqui eu consegui em segundo, mas eu quero em minuto. Então, se eu quero em minuto, eu divido por 60 e atribuo para uma variável cifrão minutos. Mas caso de quebrado, tem alguns segundos, eu quero minuto. E caso de 15 segundos, nessa divisão de 60 vai colocar 25. Então, eu quero que ele arredonde para cima. Se deu 1 segundo, ele coloque 1 minuto a mais. Deu 10 segundos, 20 ou 59 segundos, ele sempre coloque 1 minuto a mais. Caso você queira arredondar para baixo, também você pode arredondar. Ao invés de colocar, por exemplo, deu 25 minutos e 15 segundos. Ao invés de colocar 26, como eu estou colocando, você pode manter o 25. Isso seria arredondar para baixo. Eu estou arredondando para cima. E posso imprimir o valor. Utilizo eco, a palavra minutos, 2 pontos, é uma variável, então posso imprimir diretamente dentro do aspas duplo. Acrescento também uma quebra de linha. Confiro se realmente apresenta quantos minutos. Atualizo. Aqui é um dia, então é 1440 minutos. No exemplo, no 2 é um ano, então é 525 minutos, 525 mil minutos e 600. E na parte inferior, 2 horas, então é 2 horas deu 120 minutos, mais 7, 127 e 1 segundo. Como eu estou arredondando para a parte superior, colocou 128. Se deu 1 segundo, ele aumenta 1 minuto. Deu 2 segundos, independente. Pode ser até 59. Esse é o registro 1. Então, no registro 1, eu acrescento o seguinte, 51. Então, aqui eu coloco, ao invés de ser 51, eu coloco 01. E aqui na parte superior, eu coloco 59. Vamos ver? Atualizo. Mesmo sendo 58 segundos, manteve o 8. Ele arredondou para mais 1 minuto. Isso porque eu estou utilizando esta função. Desta forma, eu apresentei para vocês como calcular o tempo entre duas datas que estão salvas no banco de dados. Além de calcular, também apresentei como cadastrar. Selecionando o dia, posso selecionar a hora, depois seleciono a saída, eu coloquei 22, então a saída vai ser domingo, 26. Depois, horário de saída, vamos imaginar que a saída é obrigatória até meio-dia, então saiu às 11h40. Clico em cadastrar, horário cadastrado com sucesso, venho no listar e tenho 3 dias e 18 horas, permaneceu 3 dias. O tempo entre essas duas datas é de 3 dias, ou 5.400 minutos. Caso você queira em horas, você pode dividir aqui por 60. Divide este valor novamente por 60. Conforme eu setei, na playlist abaixo tem aula que eu apresento como obter o intervalo em minuto, segundo e também horas. Com o tempo calculado, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações das próximas aulas.